Continuando então o estudo dos embargos, o 916 trata de uma matéria que nós já trabalhamos, que é a possibilidade de que o executado, uma vez citado, e reconhecendo-se devedor e inexistindo qualquer matéria que possa ser alegado em sua defesa, ele opta por fazer o pagamento. O 916 garante a ele fazer, portanto, esse pagamento sendo 30% na entrada e as 6 parcelas mensais consecutivas, desde que ele englobe no débito todo os honorários já estabelecidos no despacho inicial de 10%, as custas, correção monetária, juros. Então faça de uma vez só esse pagamento. Apresentado esse pagamento, dá-se vista à parte contrária. Na verdade, a parte contrária não pode nem impugnar esse parcelamento. Ela só vai verificar se estão preenchidos os requisitos da lei. E não tem como ir contra esta alternativa, porque é uma alternativa legal. O juiz deferindo, portanto, faz-se o primeiro pagamento e o processo de execução fica suspenso a partir desse momento, sendo extinto ao final se houve o pagamento por completo ou retornando se eventualmente esse pagamento não foi feito completamente pelo executado. Em relação à legitimidade, é óbvio, tem legitimidade para propor esses embargos o próprio executado e eventualmente o cônjuge, se estiver sendo também tendo o seu bem penhorado nessa mesma execução. Então, a legitimidade é do próprio devedor e hoje o STJ admite que se o devedor é citado por edital, o defensor público ou o defensor dativo nomeado para cuidar dos interesses desse réu citado por edital também tem legitimidade para propor esses embargos, ainda que seja uma matéria difícil, porque ele pode alegar questões jurídicas, né, que não dependa do contato direto com o próprio executado. Em relação às matérias, o 917 arrola quais são as matérias. Na verdade, as matérias são todas aquelas que o executado entenda que tenha, de âmbito processual ou de âmbito material. Portanto, o 917, e nós vimos um artigo igual quando estudamos cumprimento de sentença. As matérias são essas, né? Inexigibilidade da obrigação, inexecuibilidade do título, apontar defeitos do título, apontar situações que impedem a própria exigibilidade da obrigação, o fato da penhora estar incorreta, excesso de execução. Aqui um detalhe, lembram? Quando a gente alega excesso de execução, tem que apontar o valor devido, apresentar a planilha de cálculos. Se não fizer isso, esse argumento não vai ser acatado, e se esse for o único argumento dos embargos, os embargos vão ser indeferidos liminarmente. Se houver outras matérias, essa matéria é esquecida e os embargos seguem para análise das outras matérias. Então, excesso de execução tem esse problema. A incompetência absoluta é o relativa do juízo, e aí a gente faz isso pelos mecanismos naturais dos embargos, porque hoje não é mais um incidente, é no próprio embargo que se apresenta. Impedimento e suspeição pela modalidade normal do 144 e 145, ou seja, por incidente, faz-se aquele incidente de impedimento, incidente de suspeição. Lembrando que a incorreção da penhora, essa nulidade vinculada à penhora, ela pode ser alegada também por embargos, mas em qualquer momento do processo, quando for aventado isso, ele tem por mera petição. Então, por mera petição é possível também alegar a incorreção da penhora, como aliás, né, gente, qualquer matéria de nulidade de ordem pública. Questão de ordem pública pode ser alegada sempre por mera petição, sem nenhuma formalidade em relação a isso. O 918 estabelece as hipóteses em que os embargos serão rejeitados liminarmente. Quando forem intempestivos, você tem prazo para interpor, 15 dias a contar da citação, então a intempestividade gera a extinção liminar. Quando a petição inicial for indeferida por algum motivo de indeferimento da petição inicial, artigo 320, artigo 321, então também não é uma questão vinculada a embargos, sim a processo normalmente. E quando forem manifestamente protelatórios. Essa questão é uma questão complicada, né, gente? O juiz tem que ter muita cautela, analisar embargos protelatórios, até porque a partir desse momento em que o juiz detecta essa condição, essa natureza protelatória, ele vai provavelmente impor multa do artigo 774, que é aquela multa por ato atentatório à dignidade da justiça. Isso pode causar uma certa fissura no direito de defesa. Então, talvez seja o caso de não fazer antecipadamente a extinção do processo e dar uma sentença de improcedência, e assim elimina-se qualquer protesto que possa haver quanto a esse fato. Eu vou continuar no próximo vídeo para ficar mais tranquilo.